Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Freitas, sou pré-vendas de Palo Alto na Arrow. É um prazer inenarrável estar com vocês nessa tarde. A gente vai falar um pouquinho de produto, dando um panorama geral do que são os produtos da Palo Alto, como eles se comportam e como eles protegem a rede do cliente. Pretendo aí falar em torno de 30 minutinhos, tá bom? Sendo bem breve e não muito cansativo para vocês. Antes de falar propriamente de produtos, eu gosto de mostrar alguns dados da Palo Alto, principalmente que cerca de 85% da Fortune 100 e mais da metade da Global 2000 já utilizam Palo Alto dentro da sua infraestrutura. Ela cresce cerca de 30% ano a ano. Nós temos mais de 64 mil clientes. É engraçado que essa base a gente fala, não porque a gente tem muitos clientes e nós somos muito bons, mas justamente porque quando a gente fala de segurança, tendo uma base grande, a gente consegue alimentar nossa base de vírus e spywares que os clientes vão compartilhando e a gente cresce uma gama de inteligência muito maior do que produtos que estão iniciando agora e tem poucos clientes. E nós somos considerados 8 vezes líder no Gartner quando a gente fala de Next Generation Firewall. Acredito que vocês já conheçam o relatório do Gartner, o quadrante do Gartner. Ele é composto pelo eixo X e o eixo Y. Essa parte aqui a gente fala de habilidade para execução. Eu costumo chamar de cliente feliz. Quando tudo que o cliente compra, ele consegue implementar e consegue funcionar muito bem, o nosso equipamento vai lá para cima. E aqui dá divisionários, esse eixo, mas eu costumo informar aqui que é a parte de inovação. Quanto mais funcionalidades novas a gente coloca dentro do nosso Next Generation Firewall, o nosso produto vai mais para a direita. Então, quando fala de Next Generation Firewall, o nosso produto é o que está mais acima e mais à direita. Lembrando que quando fala de Firewall, tem um relatório de Gartner de UTM, tem um relatório do Gartner de Next Generation Firewall. O Palo Alto ele não é um TM, então a gente compete única e exclusivamente nesse relatório. Diferente, por exemplo, de Fortinet, que compete nos dois. E por que segurança ficou mais importante? Principalmente porque tecnologia hoje faz parte das nossas vidas. Provavelmente muitos de nós olhamos no celular antes mesmo de dar bom dia para quem está do lado. Mas hoje a gente pede nossa pizza, pede nosso táxi, a gente trabalha, faz serviços essenciais, faz acesso ao banco, pagamentos, transferências. Então tudo hoje a gente faz praticamente com um smartphone através de um computador. E assim como nós também fazemos tudo diante de tecnologia, as empresas também hoje são totalmente tecnológicas. Elas emitem nota fiscal, elas contratam, elas demitem, controlam o estoque. E hoje não existe transformação digital sem a gente ter confiança nas empresas. Quando ela é invadida, ela já perde ações, as pessoas já param de comprar ou de fazer transações por ela. Quando um dado é vazado, a empresa perde credibilidade no mercado. Isso é totalmente diferente de 20 anos atrás. Praticamente 20 anos atrás, a gente só mandava e-mail, acessava o site de notícias, no máximo aí um bate-papo UOL para flertar, SN, exatamente, mas não tinha muita coisa, né? E hoje tem uma gama imensa de tecnologia e tá tudo envolvido, tá tudo ligado, então acaba que a gente precisa confiar nas empresas que a gente trabalha pra gente conseguir atingir a transformação digital e fazer tudo digitalmente. E por que segurança ficou tão difícil do que 20 anos atrás, como a gente comentou que a gente não fazia nada? Porque a gente tem os facilitadores. Um deles é o IoT. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em IoT, mas na verdade é o fato das coisas estarem cada vez mais conectadas. Hoje a câmera que filma a gente é uma câmera IP, a impressora é uma impressora IP, o telefone é um telefone IP. Então tudo é IP e está conectado na rede. O atacante, ele não está interessado na câmera IP, nem no seu telefone IP, mas tudo hoje tem um sistema operacional que pode estar desatualizado e pode servir de trampolim para o atacante entrar dentro da rede da gente e conseguir os dados confidenciais ou conseguir alguma informação importante. Nós também temos o serviço SaaS, que quantos de vocês já devem ter ouvido falar sobre SaaS, a maneira mais rápida de vender uma aplicação, que nada mais é que você chega na porta da Microsoft e fala, me dá 10 usuários de e-mail, ela te vende e você não sabe onde estão esses servidores, como eles se comportam e dá uma gama de flexibilidade para o usuário acessar o e-mail dele de qualquer lugar do mundo através do smartphone dele, mas o quão interessante é agora o seu colaborador, a Aninha vai lá, baixa do
WhatsApp dela uma informação e aí ela sobe dentro do Salesforce ou dentro do ERP. Às vezes é um arquivo contaminado e pode ter más influências dentro da empresa. Nós também temos o terceiro pilar, que é a parte de cloud ou de virtualização. Imagina que a gente tem um monte de servidores dentro de um mesmo servidor físico. E muitas vezes as informações nem vêm para a rede para a gente analisar. É tudo de um servidor para outro servidor dentro do mesmo appliance. Como que a gente começa a vistoriar tudo isso? Então também é um facilitador que traz muita dificuldade. E a parte de mobilidade, que agora o Jonathan pega o notebook dele, que está dentro da Arrow, que tem Palo Alto dentro da infraestrutura, se conecta no roteador da NET ou no 4G, se infecta, volta para a empresa no dia seguinte, contaminado, espalha numa movimentação lateral, está todo mundo contaminado. Então a mobilidade é um grande facilitador, mas também traz inúmeras dificuldades. E a dosagem de risco versus velocidades do negócio. Imagina que o banco precisa lançar uma nova funcionalidade de crédito consignado e ela chega para o programador e diz que ela precisa dessa aplicação rodando até na sexta-feira. O programador passa dias e noites programando e na sexta-feira lança essa nova funcionalidade. Você acha que em algum momento desse ciclo do desenvolvimento dessa aplicação, alguém se preocupou se a segurança, se estava dando dados expostos? Não, só queria lançar a funcionalidade. Então a velocidade dos negócios muitas vezes não acompanha o prazo de homologação, de ver se a aplicação tem alguma coisa vulnerável, alguma coisa errada. A velocidade dos negócios nos custa muita agilidade, só que ao mesmo tempo não se preocupam tanto com a segurança. Então dosar isso acaba sendo muito difícil. Um outro exemplo, uma empresa sabe que os ataques vêm perante a internet e bloqueia a internet de todo mundo. Aí de repente as pessoas do fiscal precisam chegar a nova alíquota do PIS/COFINS. Aí abre um chamado no TI. Gustavo demora 3 dias para ver o chamado. Aí libera. Então tá vendo que você proteger demais também acaba sendo um dificultador. Então dosar isso acaba sendo muito difícil. E no final isso acaba gerando um monte de ferramenta. A empresa contrata o melhor firewall, o melhor anti-spyware, o melhor WAF, o melhor balanceador, o melhor antivírus, EDR. E no final você acha que ele vai ter uma pessoa especialista em cada tecnologia? Na verdade não, é um NOC reduzido, é um SOC reduzido, tem uma pessoa para olhar 10 consoles e aquela um monte de TV bonita, brilhando, com gráfico de pizza, mas que ele não consegue analisar e correlacionar nada. E inúmeras vezes, ferramentas que não se falam, então acaba sendo muito mais complicado. E com isso surgiu a Palo Alto, que tem como missão proteger o nosso estilo de vida digital. Imagina que antigamente acreditávamos que a segurança da empresa era feita no perímetro da empresa, e a gente colocava regras de bloqueio que vem da internet para dentro da nossa rede e tudo daqui era permitido. A gente até chamava de rede trust e rede untrust. E a gente fazia esse controle praticamente baseado em IP, porta e protocolo. Pegava o IP da Camila, o IP do UOL, se é tráfego web e bloqueia ou permite. Agora imagina uma empresa com 100, 200 ou 1000 funcionários. Fazer um controle baseado nisso aqui acaba sendo muito complicado. Tem um outro tipo de endereço que chama IPv6 que fica humanamente impossível você decorar um endereço ainda maior que esse. E as nossas gamas de aplicação, hoje a gente não tem mais o IP do UOL. Tem inúmeras, uma infinidade de aplicações. Então fazer esse tipo de bloqueio acaba sendo muito complicado. Então hoje a gente não quer mais fazer o bloqueio que o IP 192 da Camila está bloqueando o IP do UOL. A gente quer realmente bloquear o YouTube, o Torrent, o WhatsApp. Então o primeiro pilar, quando a gente fala em Next Generation Firewall, é enxergar a aplicação. Não ver mais IP. Enxergar realmente qual que a aplicação está bloqueando o quê. Segundo ponto, a gente não quer mais ver o IP 192, 172, isso é muito complicado. A gente quer saber o que a Camila está acessando. Então a gente coloca que o usuário Camila acessando o YouTube é bloqueado. Determinados usuários do marketing vão ter acesso ao YouTube. Então ver o usuário acaba se tornando um pilar dessa tecnologia. Inclusive saber se a Camila está acessando do computador dela ou através de uma câmera IP, do telefone dela, de uma Smart TV. Saber da onde está partindo esse acesso. O terceiro pilar é saber o conteúdo, saber o que ela está baixando. Se foi arquivos de e-mail, foram vídeos, se foi apostila da faculdade, o que a Camila está baixando em todo esse período. Inclusive saber se esses 500 mega que ela baixou foi anexos de e-mail ou foi o novo CD do Foo Fighters. Então a gente precisa saber esse tipo de informação. Inclusive se estava contaminado. Agora imagina que fizeram um vírus pensando na Arrow, em adquirir dados, em roubar
nossa base e foi algo feito e único e exclusivamente para Camila acessar. Veja as fotos do final de semana, ficaram ótimas. E ela foi lá e acessou essas fotos. Se foi algo nunca visto por outra pessoa, nunca visto por ninguém, dificilmente uma ferramenta de antivírus vai pegar, porque a gente é baseado em assinatura. A gente testa, tem a vacina. Quantas vezes você estava mexendo lá de madrugada no seu computador, recebeu a mensagem do Avast dizendo que suas definições de vírus foram atualizadas? Ele estava atualizando aquele monte de vírus, aquela base imensa. Só que é algo feito único e exclusivamente para Camila. Nunca foi visto. Então a gente tem a possibilidade de usar o que a gente chama de sandbox. Mas a gente pega esse arquivo, envia para a nuvem da Palo Alto. Nossa nuvem de sandbox chama Wildfire e a gente testa isso em máquinas físicas e virtuais e devolve o veredito, em torno de 5 a 10 minutos se o arquivo é malicioso ou não. E um monte de funcionalidade a mais. Então agora ele faz VPN, ele faz filtro de URL para saber URLs maliciosas ou bloqueio por categorias, pode acessar site de notícias, não pode acessar páginas de jogos, faz QoS, que é priorização de aplicação, para que o YouTube não esmague o Salesforce, ele decripta, ele previne perda de informações importantes e cada vez mais funcionalidades o Firewall está fazendo. Está praticamente insuportável ler um edital de Firewall hoje em dia, só está faltando aceitar a cápsula da Nespresso. Mas tá muitas funcionalidades. E agora imagina que a Camila vai para casa, se contamina, volta para a empresa no dia seguinte, com arquivo contaminado. A empresa gastou $100 mil no firewall de perímetro, só que a Camila foi para casa, se contaminou com o roteador da NET, e numa movimentação lateral, o cliente está dentro dos nossos servidores. E como que a gente poderia bloquear esse tipo de acesso? A Palo Alto ela tem o que a gente chama dos firewalls de data center, que nada mais é que um firewall de maior performance, exatamente como o firewall de perímetro, mas é um firewall que aguenta muito mais throughput. E nessa movimentação lateral, a gente pode interceptar o tráfego e saber que é um tráfego malicioso, que é um tráfego indevido. Mas quando a gente fala de firewall de perímetro, a gente tem um limitador que é a internet. Então não adianta nada a gente ter 10 portas aqui de 1 GB, se no final a nossa saída para a internet é só 300 MB, é só 200 MB, 100 MB. Vamos dizer que um link ótimo de um banco hoje chega a 1 GB. Cada porta de um switch ou cada porta de um firewall, ela por si só já tem 1 GB. Mas a internet vira um grande limitador. Então a ideia é que aqui em cima tem muito vendor trabalhando, sendo o competidor da gente trabalhando aqui em cima, sendo um firewall de perímetro. Mas quando a gente fala que importa 1 GB de conexão, 10 GB, 40 GB, 100 GB aqui dentro do data center, a lista cai muito, porque o Palo Alto ele tem um hardware muito poderoso, que tem menos latência e consegue suprir toda essa demanda, toda essa quantidade de tráfego dentro do data center. Por que a gente consegue fazer isso? Porque o Palo Alto, diferente de outros firewalls ou de UTM, que nasceu como um firewall de primeira geração, foi lá e comprou uma empresa de antivírus, pôs dentro do firewall, comprou uma empresa de anti-spyware, colocou dentro do firewall, e acaba que uma informação passa por várias empresas quando passa no firewall, para depois saírem, a gente já consegue verificar tudo numa única passada do pacote. Abre ele uma vez, vê tudo que está lá dentro, fecha e encaminha. Nós nascemos como um firewall de próxima geração. E também a gente tem um hardware poderoso. Dentro de cada caixinha dessa, é como se tivesse 2 caixas de Palo Alto dentro, que a gente chama de plano de controle e plano de dados. Ou seja, mesmo que você sofra um ataque ou que essa caixa suba muito o processamento, a gente não perde gerência da caixa, a gente continua acessando a caixa e pode tomar alguns bloqueios ou tomar algumas ações dentro desse appliance. Então o grande diferencial da Palo Alto, quando a gente fala de firewall, é principalmente ter um hardware mais eficaz, um hardware muito mais confiável do que outros vendors. Tem um dado do Gartner que diz que nesse ano já cerca de 80% do tráfego é criptografado, ou seja, tudo tem esse cadeadinho, ou seja, tudo passa embaralhado dentro da rede, e se a gente não quebrar essa criptografia e verificar o que está dentro, a gente perde visibilidade aí de cerca de 80% do tráfego. Nós temos um hardware preparado para isso, que pode descriptografar esse tráfego e verificar o que tem dentro, mas além disso a gente pode trabalhar como um broker, que a gente pega essa informação que está passando embaralhada dentro do firewall, a gente quebra a criptografia e manda para a ferramenta, por exemplo, da Symantec. O cliente comprou um DLP super caro da Symantec, só que não consegue mais verificar o tráfego porque está passando embaralhado dentro do perímetro. Então a gente quebra a criptografia e manda para as ferramentas de terceiro que o cliente tem. Essa funcionalidade a gente chama de um broker, requer uma licença a mais também. Quando a gente fala de algumas dessas aplicações aqui, talvez você conheçam algumas delas, eles usam um tipo de criptografia que a gente chama de fim a fim. Ou seja, quando você manda uma mensagem de WhatsApp, ele embaralha no seu celular, envia para outra pessoa e só outra pessoa vai conseguir desembaralhar essa informação. Ela é criptografada no início e no fim. O que isso quer dizer?
que mesmo que você tenha o firewall da Palo Alto ou o firewall da NASA aqui, você não vai conseguir quebrar a criptografia de uma dessas aplicações. Você consegue até saber que é WhatsApp, mas saber o que está passando ali dentro não tem como. Então, fiquem tranquilos na hora de trocarem os nudes de vocês. Só outra pessoa vai ver. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o que a gente tem que fazer para proteger os nossos devices, o nosso computador, o nosso smartphone, sendo que mesmo comprando o melhor firewall, a gente não vai conseguir ter informação. Seria talvez através de antivírus? Sim, seria uma solução baseada no endpoint, mas o antivírus acaba sendo uma tecnologia antiga, que ela é totalmente baseada em assinatura, ou seja, em vacinas, uma vez que identifica um arquivo malicioso, ela já faz o hash, ela cadastra num grande banco de dados e toda vez que eu ver esse arquivo eu bloqueio. Mas imagina a quantidade de novos arquivos que saem diariamente. Praticamente, uma ferramenta como essa não é mais válida. Para isso, a gente tem a nossa ferramenta de Cortex, que é a nossa ferramenta de endpoint, um nível mais baixo dela é de endpoint, que a gente trabalha substituindo o antivírus, mas a gente trabalha baseado em comportamento. A gente vê que esse arquivo está tentando abrir, esse arquivo de Excel está tentando abrir um PowerShell, está tentando abrir um CMD, bloqueia. Esse PDF está querendo mudar um registro do Windows, está querendo mexer no System 32 da minha máquina, bloqueia. Então é muito mais fácil a gente bloquear ações maliciosas do que ficar cadastrando vírus ou cadastrando arquivos maliciosos. Então a gente tem o nosso antigo Traps, que hoje chama Cortex, mas serve justamente para ser instalado no endpoint, substituir o antivírus e trazer proteção, porque hoje um simples firewall não basta. O nosso Traps também pode ser instalado dentro dos nossos servidores, mas imagina que uma das nossas máquinas dentro do nosso data center é infectada. E numa movimentação lateral, ela é infectada também. Percebam que a movimentação lateral aqui dentro do data center não passa por dentro dos nossos firewalls de perímetro ou dos nossos firewalls de data center, que estão conectando as máquinas. Tudo isso aqui está dentro de um único servidor. Para isso, nós temos o nosso firewall virtual, que a gente pode instalar dentro dos servidores físicos. Normalmente nós fazemos o sizing um por servidor físico, um a cada servidor físico, e a gente direciona o tráfego de uma máquina virtual para outra máquina passar por dentro do nosso firewall virtual. Não sei quantos de vocês já ouviram falar em Software Defined Data Center, que é a possibilidade das máquinas do nosso data center ser cada vez mais automatizado. Então máquinas são criadas e destruídas automaticamente. Para isso, quando a gente integra com o NSX, a gente consegue trazer essas funcionalidades também quando o cliente tem automação de data center com NSX. Cada vez que uma máquina é criada automaticamente, uma máquina é destruída, ela nasce, a gente já coloca ela dentro das políticas e ela já consegue atender toda aquela demanda. Então, os nossos firewalls virtuais servem para atender esse tipo de demanda. Agora, imagina também que quando a gente fala de cloud, e assim como a gente tinha o perímetro da cloud, a gente também tem que proteger o perímetro da nossa cloud, do nosso Google Cloud, da nossa AWS, da nossa Azure. Então, a gente pode instalar aquele VM Series, aquele mesmo produto que é instalado dentro do nosso data center, dentro da nossa cloud, para proteger o nosso perímetro, para estender a nossa rede local pela internet até a nossa cloud, para mitigar aqueles ataques de movimentação lateral dentro da nossa cloud, e também quando o nosso colaborador estiver na casa dele e for acessar a aplicação que está numa cloud, a gente já fechar VPN direto com a nossa cloud. Agora imagina que a gente tem os serviços SaaS, como Office 365, Gmail, Dropbox. Essas ferramentas a gente paga para a Microsoft, paga para o Google e sai utilizando. Não tem como bater na porta da Microsoft e falar para pôr um firewall na frente do servidor de e-mail deles. Não tem como. Para esse tipo de tecnologia SaaS, nós temos um produto que chama Prisma SaaS, que ele protege as nossas aplicações SaaS. Como que ele faz isso? Ele fica lá na nuvem da Palo Alto, ele loga dentro da nossa aplicação e verifica tudo que está lá. Tudo que está no seu e-mail, tudo que está dentro do seu Dropbox, tudo que está dentro do seu OneDrive ou dentro do Salesforce. Verifica se tem arquivos maliciosos lá dentro, se tem dados confidenciais sendo compartilhados e bloqueia, remove, insere políticas. Como que a gente protege tecnologia SaaS com o nosso produto Prisma SaaS? E quanto às localidades remotas? A Palo Alto também tem um firewall que você pode comprar como SaaS. Ele fica na nuvem da Palo Alto e você pode integrar ele com
com toda a nossa plataforma, ele funciona exatamente da mesma forma. Imagina que todo mundo, quando virou para acessar remoto, todo mundo fechava VPN com esse cara aqui, com o firewall de perímetro. Okay. E você imagina que nem todo mundo estava acessando, estava aqui dentro do nosso data center. Tinha muitas informações que estavam aqui, dentro do SaaS ou dentro de uma cloud pública. Então a ideia é que a gente faça um gateway para que os nossos usuários não fechem VPN direto com o nosso firewall de perímetro, mas fechem com a nuvem da Palo Alto e de lá vão para o destino dela. Clientes também que optam por tecnologias totalmente SD-WAN, por exemplo, Citrix ou VIPTela, eles estão tirando o firewall da ponta. Então, de repente, ele quer fazer uma saída de internet local, mas não quer manter 2 hardwares na cada localidade, ele também pode fechar uma VPN direto com a Palo Alto e ter um firewall lá dentro. Então, nada mais é que um firewall na nuvem, que você compra o Trollpool, fecha a VPN com a filial remota ou com o usuário remoto e de lá vai para o destino. A gente vira um gateway desse cara. Então, na verdade, é um firewall na nuvem da Palo Alto. E a gente tem integração com toda a nossa plataforma e administra da mesma forma. Agora nós falamos sobre um monte de firewall na nuvem da Palo Alto, firewall de perímetro, firewall de data center, firewall na cloud. A gente pode administrar todos esses caras de uma única console e a gente pode criar grupos de configuração. Mas, na verdade, você pode criar um template, vamos dizer que um banco. A gente pode criar um template para filiais ou agências. E, de repente, quando a gente implanta um novo firewall, apenas arrasta esse template para cima daquele firewall. Aquele firewall já está com todas as políticas, bloqueios, permissões e funcionalidades ativadas. Então, na verdade, gerência unificada, quando você tem mais de uma filial, faz todo sentido a gente criar templates para configurar dinamicamente ou mais facilmente vários firewalls ao mesmo tempo. Nosso produto de gerência unificada chama Panorama. De repente, tem um novo ataque, que chama um ataque de ransomware, um ataque Petya, ou um determinado ataque ocorrendo no mundo, e chega o Elcio para mim ou para o Rafael Moreno e pergunta: escuta, vocês ouviram falar sobre o ataque de ransomware, o ataque de Petya que está acontecendo? Você sabe de onde vem? A Arrow está protegida? Provavelmente a gente não vai saber como explicar, porque vários ataques que são lançados todos os dias, e a gente vai sair procurando no Google, o Twitter do Anonymous, em páginas de GitHub, para tentar mais informações sobre esse ataque. Imagina se a gente já pudesse ter toda essa gama de informações de uma maneira clara, limpa e objetiva. Isso é AutoFocus. É a base de conhecimento da Palo Alto disponível para a gente acessar. Então imagina que no momento que o Elcio nos perguntasse isso, eu já poderia entrar no AutoFocus, pesquisar sobre esse ataque e saber: Elcio, esse ataque é destinado a instituições financeiras, tem como objetivo roubar credenciais válidas de médicos, estão vindo desses IPs de origem, mas fique tranquilo, eu já bloqueei esses IPs dentro do meu firewall. É esse o tipo de inteligência que o AutoFocus traz. A base de conhecimento da Palo Alto disponível para o usuário acessar. Muitas pessoas chamavam o AutoFocus de o Google do cybercrime, mas na verdade é você poder fazer qualquer pesquisa de ataques ou IPs maliciosos e poder tomar ações. Essa ferramenta também faz muito sentido para clientes ou revendas que tenham SOC, então ela quer dar um relatório mais rico para os seus clientes finais, então ela pode pegar relatórios diretamente do AutoFocus. Esse AutoFocus também é integrado com o Firewall, então de repente um ataque que veio no Firewall, eu clico com o botão que o meu Firewall pegou, eu clico com o botão direito em cima desse ataque e eu já baixo o PDF, baixo a capivara de tudo. O que ele faz, como se comporta, o que ele faz na minha rede e vendo essa informação. Agora imagina que o Marcos sempre acessou a aplicação do Oracle. A todo tempo ele só acessou o Oracle, ele sempre fez tudo o que ele precisa através do Oracle e do e-mail dele. E de repente, com credenciais válidas, começa a acessar uma aplicação que ele nunca acessou antes, começa a fazer downloads excessivos dentro da plataforma, começa a ter uma atividade dentro da nossa rede jamais vista. É o login, é a senha do Marcos, é o computador do Marcos, é tudo o padrão permitido da empresa, só que é um desvio de conduta, um desvio de comportamento. Mesmo que você tenha o melhor firewall, o melhor ferramenta de endpoint, a melhor proteção para nuvem, a gente não vai conseguir bloquear esse tipo de acesso, porque é realmente vindo do computador Marcos com o usuário e a senha do Marcos. Para isso, a gente tem o nosso produto que chama Cortex XDR, que é o primeiro produto de inteligência artificial da Palo Alto. Que o que ele faz? Ele verifica tudo que o Marcos está fazendo e a partir do momento que ele começa a tomar atitudes ou coisas que ele nunca fez anteriormente, a gente bloqueia ou a gente toma ações sobre isso, a gente emite um alerta. E a Palo Alto, ela quer vender tecnologia com a mesma facilidade que a gente compra e vende aplicativos dentro do nosso smartphone. Imagina que assim como a gente tem Play Store,
ou Google Play, a gente também possa comprar e excluir aplicativos. A gente tem muitas aplicações, muitos clientes, muitos parceiros que já compraram a ideia e querem estar junto disso com a gente. Imagina que tem um cliente que precisa de um relatório que o Splunk consegue gerar para ele. Então os logs já estão dentro da plataforma da Palo Alto, ele vai lá e compra o appzinho do Splunk. Mas agora o Splunk não está mais sendo válido, não está mais me trazendo o relatório. Mas esse relatório eu consigo com a ferramenta da IBM. Então ele exclui, ele leva o Splunk para a lixeira e ele compra a ferramenta da IBM e já começa a trabalhar em cima desses logs dele que estão com a Palo Alto. Isso a gente chama de Cortex Hub. Pô, aquele produto que nós falamos do Cortex XDR, é um aplicativozinho dentro do Cortex Hub. E a gente tem um monte de aplicativos dentro dessa nossa plataforma. Imagina que a gente quer agora verificar se tem vulnerabilidades dentro do nosso ambiente. A gente pode comprar o Tenable, que está dentro da nossa loja do Cortex Hub, e já começar a verificar se tem vulnerabilidades lá dentro. Então isso traz uma facilidade imensa quando você deixa os logs com a Palo Alto dentro da ferramenta da Palo Alto, porque você pode comprar e remover aplicações com a mesma facilidade que você compra aplicativos. A gente chama de a quarta maneira de vender segurança. Bom, pessoal, era isso que eu tinha programado para hoje. Era falar um pouco de firewall, firewalls virtuais para dentro do data center, firewalls de nuvem, proteção de SaaS e o nosso Cortex Hub, a possibilidade de comprar ferramentas de segurança, assim como aplicações de internet. Maravilha, pessoal. Tá tudo ótimo. Obrigado mesmo aí, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Contem com a gente. Tá bom? Gente. Valeu, Norberto. Obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal. Obrigado, tchau. Abraço. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.